criaturas eu não quis. Avançando para a nossa próxima classe, temos filo molusca, classe gastrópoda. Olha só, gente, que nome interessante. Gastro, que vem de estômago, e podos, que vem de pé. Então, gastrópoda, pé ligado no estômago. Então, lembrando que nós estamos estudando reino metazoa, né, o reino dos animais. Reino é dividido em filo, filo molusca, filo é dividido em classe, que nós estamos vendo a classe gastrópoda dos moluscos. Então, gastro, estômago, podos, pé. Então, os pés dessas criaturas, eles estão ligados no seu estômago. Aqui a estrela do mar, que aqui no não tem nada a ver, mas está aqui um gastrópoda, né? Então, ele tem o pezão aqui, ó, ligado no estômago, tudo bem? E os gastrópodos, eles podem ou não apresentar concha, certo? É o que a gente chama de concha univalva ou concha ausente. Então aqui nós temos um caracol, está aqui a conchinha dele, univalva, porque só tem uma valva, só tem uma parte. É diferente do que nós acabamos de ver, que era a classe dos bivalvos, que a conchinha, né, era formada por duas valvas. Nós costumamos ver no caso das ostras. Aqui não, aqui quando tem concha, ela é univalva. Nem sempre tem. Bom, nós temos as lesmas. Lesma é um tipo de gastrópoda, a lesma não tem concha, né? Já o caramujo, esse apresenta a sua concha. Bem? E essas criaturas, gente, lembra que eu falei lá para vocês, lá nas características dos gastrópodas, eu disse, somente gastrópodas apresentam a rádula, aquela língua raspadora que eles usam para limpar o aquário, né? Você vai e coloca um caracol, um caramujo dentro do aquário e o caramujo vai comer o lodo do aquário, deixando aquele aquário limpinho. E para comer o lodo do aquário, ele faz uso da rádula, essa linguazinha raspadora que eles apresentam. E os únicos moluscos que apresentam a rádula são os gastrópodos, certo? Então, se você for olhar, eu acabei de falar para vocês dos bivalvos, não apresentam rádula. Logo depois aqui dos gastrópodos, eu vou falar para vocês sobre os cefalópodos, também não apresentam rádula. Os únicos moluscos que apresentam a rádula são os gastrópodes. Tudo bem? Então, a rádula é uma característica específica dos moluscos, porém, dentro dos moluscos, apenas a classe gastrópoda a possui. Ok? E essas criaturas também apresentam importância médica e alimentar. Vamos falar primeiro alimentar. Nós temos aqui o escargot. É uma comidinha produzida a partir de um tipo de caracol, um tipo de caramujo. Então, esses carinhas são o escargot. E nós temos a importância médica. Então, no que se refere à importância médica, é que o caramujo, você já deve ter visto, se você vem acompanhando o capítulo de Metazoa bem certinho, né? Eu disse a vocês que organizaria os filos do capítulo em ordem evolutiva, nós já estudamos os platelmintos. E nós vimos que os platelmintos, eles utilizam essas criaturas aqui, né, os gastrópodos, como hospedeiro intermediário. E daí a sua importância médica é que eles servem, esses caramujos, eles servem de hospedeiro intermediário de alguns parasitas. Como, por exemplo, o que mais caiu no Enem até hoje, que é o esquistossomo, que causa esquistossomose, a barriga d'água. E o esquistossomo, ele precisa do caramujo para completar seu ciclo de vida. Se não tiver o caramujo, ele não tem como, digamos que, evoluir a ponto de nos infectar. Ele precisa primeiro passar pelo caramujo para depois chegar na gente. Isso eu expliquei bem direitinho lá no ciclo dos no capítulo de platelmintos. Eu disse a vocês que o Schistosoma mansoni, ele começa a sua vida como uma larva nematóide, como uma larva miracídio. O miracídio entra no caramujo, realiza a reprodução assexuada, convertendo-se na larva cercária e nos infecta. Tá bom? Então é assim que vai funcionar. Então eles precisam desses carinhas para poder completar seu ciclo de vida e nos infectar. Daí a importância médica dos gastrópodos. Mas nessa importância médica, basicamente, o que nós queremos é eliminá-los. Quando a gente encontra moluscos em regiões que têm surto de esquistossomose, o ideal é eliminá-los. Eliminou os moluscos, elimina o parasita junto. É como o mosquito da dengue, né? Se elimina o mosquito da dengue, você elimina a dengue. Aqui é parecido.